O meu pai chegou ao fim da tarde quando Lisboa começa a respirar devagar, como se alguém baixasse o volume da cidade. A luz entrava oblíqua pela janela da sala e fazia dançar poeira no ar, dourada, quase íntima. Ele não trouxe muita coisa. Um único mala castanha, a velha gabardina dobrada no braço e um saco de pano com qualquer coisa a cheirar a lavanda. Quando pousou a mala no chão, as chaves tilintaram na mão dele, um som pequeno, mas que fez o apartamento parecer menos meu. Cheguei cedo? Perguntou, sem sorrir. A voz dele ainda tinha o mesmo grave de sempre, mas mais rouco, como se o mar lhe tivesse ficado preso na garganta. Não, eu menti porque tinha passado o dia a preparar espaço no armário e a dizer a mim mesma que era só por uns tempos. Entra, pai. Joaquim olhou a casa como quem lê um texto com linhas apagadas. Não era curiosidade. Era atenção demais. Os olhos demoraram no sofá, na manta dobrada, na fotografia em cima da estante. Demoraram em mim. Pintaste a parede? Perguntou. Não. É a luz. Eu encolhi os ombros a tentar fazer isto parecer normal. Ele passou por mim sem tocar, mas o ar ficou com o cheiro dele, sabonete simples, tabaco que nunca confessava, e o frio de quem esteve muito tempo sozinho. Depois, na cozinha, abriu o saco de pano e tirou um raminho de alfazema. Para pôr no quarto. Ajuda a dormir. A maneira como disse ajuda irritou-me, sem razão clara. Como se eu precisasse que alguém me ensinasse a dormir. Obrigada. Ele não respondeu. Em vez disso, abriu o armário, escolheu uma caneca como se já soubesse qual era a certa e pôs água ao lume. A naturalidade dele dentro da minha rotina fez-me sentir intrusa no meu próprio corpo. Pai, queres mesmo ficar aqui? Escapou-me. Podemos procurar outra solução. Ele virou-se devagar. O olhar tinha uma doçura cansada, mas por baixo, uma camada dura. Não estou a dar trabalho. Estou a ficar perto. Só isso. Perto. A palavra ficou pendurada entre nós como roupa molhada. A chaleira começou a cantar. Ele preparou o chá como se fosse um gesto sagrado, sem pressa, sem distrações. Depois empurrou a caneca na minha direção. Bebe. Estás pálida. Estou bem. Inês. O meu nome, na boca dele, era uma ordem antiga. Eu bebia um gole só para cortar a tensão. O chá tinha limão. Ele lembrava-se. Silêncio. Só o som da cidade lá fora, um motor a passar, uma gargalhada distante, pratos a bater num restaurante qualquer. Como é que foi o teu dia? Ele perguntou, mas não parecia conversa. Parecia inspeção. Trabalhei. Respondi curto. Estás a sair? Às vezes. Com quem? Olhei-o, surpresa pela pontada direta. Joaquim não era de perguntas assim. Ou talvez sempre tivesse sido, e eu é que tinha aprendido a fingir que não. Com amigos, pai. Com a Sofia. Inventei metade. Ele assentiu como se a notasse mentalmente. Depois, sem me olhar, passou o dedo pelo meu pulso, um toque rápido, quase acidental, como quem mede febre. Estás fria. Eu recuei. O gesto foi pequeno, mas em mim fez barulho. Um sinal, pensei, sem saber porquê. Faz corrente de ar, disse eu, e fui fechar a janela com mais força do que precisava. Mais tarde, quando já era noite e a sala estava num azul escuro, eu ouvi-o a arrumar coisas no quarto de hóspedes. A porta rangeu. A cama gemeu baixinho. Depois silêncio. Eu preparei-me para deitar, já de pijama, quando reparei numa coisa, na mesa da cozinha, ao lado da minha carteira, havia uma nota dobrada. Não te esqueças de comer amanhã. A sopa no frigorífico. A caligrafia dele, firme, inclinada. O coração apertou não de ternura, mas de uma estranha sensação de ser vigiada com carinho. Como se o cuidado tivesse olhos. Apaguei as luzes. Fui ao meu quarto. Fechei a porta. Mas não consegui dormir. A madrugada trouxe uma brisa que cheirava a maresia e a roupa lavada. E trouxe também passos. Muito leves. No corredor. Como se alguém andasse sem querer ser ouvido. Eu prendi a respiração. A maçaneta da minha porta mexeu, um toque mínimo, quase nada. Depois parou. Depois, outra vez, um hesitar. Pai?
Chamei baixinho. Silêncio. Eu levantei-me, abri a porta de repente. O corredor estava vazio. Só o escuro e o cheiro da lavanda, mais forte, como se tivesse sido esmagada. Voltei para a cama, o coração a bater numa cadência demasiado alta. Estás a exagerar, eu disse a mim mesma. Ele só está a adaptar-se. No dia seguinte, eu saí cedo para ir buscar pão. O prédio ainda estava meio adormecido, no resto do chão, alguém lavava a entrada com lixívia e água quente. O cheiro subia pelas escadas como uma memória áspera. Quando abri a porta do apartamento, encontrei outro sinal, o meu cachecol dobrado em cima da sapateira, com um alfinete preso, o mesmo alfinete de prata que eu tinha perdido há semanas. Eu fiquei parada a olhar aquilo. Onde? Murmurei. Estava no sofá. A voz do meu pai veio de trás, calma demais. Ele apareceu com a camisa abotoada até ao colarinho, como se estivesse pronto para um dia importante. Prendi para não cair outra vez. A minha boca secou. Eu não te pedi para mexer nas minhas coisas. Ele não se ofendeu. Só olhou para mim como quem aceita uma verdade difícil. Eu sei. Mas eu vi. Eu vi. Outra vez essa presença. Eu desci as escadas com pressa, como se o prédio pudesse oferecer ar. No patamar do segundo andar, a porta do vizinho abriu-se e um homem saiu com uma mochila ao ombro e uma pasta debaixo do braço. Parou ao ver-me como se eu fosse uma cena inesperada. Era o Tomás, eu já o tinha visto de longe, no elevador, na rua. Sempre com pressa. Hoje, porém, ele ficou. Bom dia. Disse ele. A voz tinha calor, desculpa, és a Inês, não és? Do terceiro esquerdo. Eu pesquei os olhos, surpreendida por ele saber o meu nome. Sou. Respondi, mais baixa do que queria. Eu sou o Tomás. Sorriu, um sorriso curto, honesto. Ouvi, ontem à noite, alguém a andar no corredor. Achei que tinhas deixado cair alguma coisa. Está tudo bem. A pergunta, dita assim, sem pressão, fez-me querer contar tudo. Mas eu não sabia o quê. Está. Menti, outra vez. Foi só o meu pai. Ele mudou-se para minha casa. Tomás arqueou as sobrancelhas, como quem entende mais do que pergunta. Deve ser uma mudança e tanto. Eu respirei fundo. Um pouco. Ele olhou para o meu cachecol, para o alfinete brilhante. Bonito. Comentou. Obrigada. Os meus dedos tocaram no metal e senti um arrepio que não era frio. Era aquela coisa rara, ser vista sem ser medida. Tomás inclinou-se ligeiramente, como se fosse dizer mais alguma coisa, mas a porta do meu apartamento abriu-se lá em cima. O som ecoou pela caixa de escadas. A voz do meu pai desceu, cortando o ar. Inês. Não te esqueças das chaves. Eu congelei. Tomás olhou para cima, depois voltou os olhos para mim. A expressão dele mudou só um pouco, um detalhe, um cuidado. Eu já vou. Disse eu, a mais ninguém do que a mim. Subi 2 degraus, depois mais 2. Senti o olhar do Tomás nas minhas costas, não invasivo, mas presente, como uma luz suave. Quando cheguei ao patamar, o meu pai estava à porta com as minhas chaves na mão. Ele estendeu-as sem sorrir. Não saias sem isto. Eu peguei nas chaves. Os dedos dele tocaram nos meus por um segundo. Um segundo a mais. Obrigada. Eu disse, e o obrigada saiu como uma porta a fechar. Naquela noite eu sonhei com um corredor que não acabava. As portas eram todas iguais e ainda assim, eu reconhecia a minha pelo cheiro, lavanda esmagada e qualquer coisa metálica, como moedas frias. Acordei antes do amanhecer, com a garganta apertada e a sensação ridícula de que alguém tinha estado demasiado perto. Na cozinha, já havia luz. O meu pai estava de pé junto ao balcão, a cortar pão com uma calma que me irritou logo à primeira. A faca deslizava como se ele estivesse sozinho ali há anos. O cheiro a café enchia a casa, forte, quase doce. E eu jurei que não tinha café em casa, eu tinha acabado no dia anterior. Bom dia. Disse eu, mais seca do que queria. Ele não se virou imediatamente. Só respondeu. Dormiste mal. Eu parei, a mão na ombreira da porta. Como é que sabes? Joaquim pousou a faca. Virou-se.
Os olhos dele eram escuros e atentos, demasiado atentos. Ouvi-te mexer. Disse, como se fosse óbvio. A casa é pequena. Eu passei a língua pelos lábios, sentindo a boca amarga. Eu fechei a porta. Portas não fazem milagres. Ele deu de ombros e essa naturalidade doeu. No prato, ao lado de uma fatia de pão, havia um pouco de manteiga e mel, exatamente como eu gostava quando era criança. Eu não comia assim há anos. Não precisavas, comecei. Comer faz bem. Interrompeu-me. Não com dureza, mas com aquele tom que não admitia resposta. E tu tens andado a saltar refeições. Eu olhei para ele, tentando encontrar o limite onde a preocupação acaba e outra coisa começa. Não encontrei. Pai, eu tenho 30 e engoli o resto. Não queria dizer números. Não queria lembrar idade, como se isso justificasse qualquer coisa. Eu sei cuidar de mim. Ele aproximou-se um passo. A distância entre nós diminuiu e eu senti o cheiro do sabonete dele e um traço de tabaco escondido. Eu sei. Disse ele, baixo. Eu só quero que estejas segura. Segura. Outra palavra pesada. Eu peguei numa caneca. As mãos tremiam um pouco e eu odiei isso. Vou trabalhar. Ele assentiu como quem já sabia. Leva o casaco. Vai chover. Eu olhei para a janela. O céu era limpo, um azul pálido. Não vai. Vai. Ele disse simples e abriu a porta do armário do corredor. Tirou o meu casaco. O meu, não o dele, está aqui. Eu fiquei imóvel. Como é que sabes onde eu o guardo? Joaquim pescou devagar, como se eu fosse difícil. Eu vi ontem. Eu não respondi. Só peguei no casaco, sentindo o tecido frio. Havia um botão preso com linha nova, perfeita. Eu tinha reparado nesse botão solto há dias e tinha ignorado. Tu coseste isto. Estava a incomodar. Disse ele. A palavra incomodar ficou a ecoar dentro de mim. Não o botão. A presença dele. O cuidado dele. O modo como ele ocupava espaços que eram meus sem pedir licença. Não mexas nas minhas coisas. Eu disse, finalmente. Ele ergueu o queixo, como se aceitasse uma derrota que não era bem derrota. Está bem. Respondeu. Mas o olhar dele dizia outra coisa, eu vou continuar a ver. Saí com as chaves na mão e uma espécie de nó por dentro. No elevador, eu olhei-me no espelho manchado. Parecia cansada, sim. Mas era um cansaço estranho, como se eu tivesse passado a noite a defender fronteiras invisíveis. Quando cheguei ao resto do chão, o cheiro a pedra molhada já estava no ar, embora a rua ainda estivesse seca. E então eu vi, junto à caixa do correio, estava o Tomás. Com uma camisa clara, o cabelo ainda úmido, como quem tinha acabado de sair do banho. Segurava um saco de papel com fruta. Laranjas, o cheiro era imediato, fresco, quase luminoso. Ele levantou os olhos e sorriu de um jeito que me fez respirar melhor. Bom dia. Disse ele. Bom dia. Eu respondi, sem conseguir esconder um alívio. Tomás aproximou-se, mas parou a uma distância respeitosa, como se soubesse que eu precisava de espaço. Ontem eu fiquei a pensar. Disse, hesitante. Não queria ser intrometido. Não foste. Eu interrompi-o, mais rápido do que devia. Foi gentil. Ele olhou para as minhas mãos e depois para o meu casaco, como se estivesse a montar um pequeno puzzle. Vai chover? Perguntou. Eu ia rir, mas ouvi a voz do meu pai na minha cabeça, vai. E isso tirou-me o humor. Não sei. Respondi. Tomás mexeu no saco de papel e tirou uma laranja. Toma. Estendeu-me. É da mercearia do Sr. António, ali na esquina. São boas. Doce e com um bocadinho de amargo, sabes? Eu peguei na laranja. A casca era morna do calor da mão dele. O cheiro subiu e fez-me lembrar tardes no Algarve, mas eu não quis entrar em memórias. Só fiquei no presente, o toque, a fruta, a atenção sem pressão. Obrigada. Eu disse. Inês, tens um minuto? Ele perguntou e a voz dele baixou como a luz num cinema antes do filme começar. Eu hesitei e nessa hesitação senti uma coisa estranha, culpa.
Como se eu estivesse a trair alguém por ter um minuto para mim. Ridículo. Tenho. Respondi e encostei-me à parede ao lado da porta, onde o sol ainda não chegava. Tomás apoiou um ombro na pedra casual, mas os olhos dele não eram casuais. Eram tranquilos. Presentes. O teu pai, ele começou e parou. Desculpa. Não devia. Diz. Eu pedi, surpreendendo-me. Ele respirou como quem escolhe as palavras com cuidado. Eu ouvi a forma como ele falou contigo ontem. Disse. Não foi agressivo. Mas foi muito. Foi muito. Eu engoli em seco. Era exatamente isso. Ele é assim. Eu tentei defender, sem acreditar. Só está a tentar. Tomás assentiu devagar. A tentar pode ser pesado. Disse. Se precisares de respirar, de sair um bocado, eu conheço um sítio perto do Mirador de Santa Catarina. Não é turístico. Tem mesas pequenas e um vinho branco que sabe a limão. A imagem veio pronta, mesas pequenas, luz de fim de tarde, um copo frio, a cidade lá embaixo. E a presença dele ao lado, sem perguntas. Eu senti algo abrir dentro de mim, devagar, como uma janela. Talvez. Eu disse. Tomás sorriu e o sorriso dele ficou mais tempo do que o normal. Quando quiseres. Respondeu. Nesse momento, a porta do prédio fez um som leve. Alguém estava a entrar. Eu virei o rosto por instinto. Era o meu pai. Tinha descido sem eu notar, ou tinha estado ali antes. Ele parou ao ver-nos. O olhar dele passou por mim e fixou-se no Tomás com uma nitidez fria, quase clínica. Como quem avalia uma ameaça. Inês. Disse ele, só. Pai, este é o Tomás. A minha voz saiu pequena. Mora no segundo direito. Tomás estendeu a mão, educado. Bom dia. Prazer. Joaquim olhou para a mão estendida. Um segundo. 2. Depois apertou-a firme demais e não sorriu. Joaquim. Disse apenas. O ar ficou diferente. Mais pesado. A laranja na minha mão pareceu um objeto indevido. Tomás, porém, não se encolheu. Só manteve o mesmo tom. Qualquer coisa, estamos por aqui. Disse, genérico, mas eu ouvi outra coisa, não estás sozinha. O meu pai soltou a mão dele e voltou-se para mim. Estavas a sair sem o guarda-chuva. Afirmou e tirou do nada um guarda-chuva preto, dobrado, como se o tivesse previsto com horas de antecedência. Leva. Eu fiquei a olhar aquilo. Eu não tinha guarda-chuva. Eu nunca tinha comprado um para mim. Como é que ele? Obrigada, eu disse, mas o obrigada arranhou-me por dentro. Peguei no guarda-chuva. Os dedos dele tocaram no meu pulso de novo, rápido, como uma marca. Não te atrases. Ele murmurou, só para mim. Eu senti o Tomás ao lado, silencioso, a perceber. Quando saí para a rua, o céu ainda estava limpo. Mas, a meio quarteirão, uma gota caiu no meu nariz. Depois outra. E de repente, como se alguém tivesse aberto uma torneira invisível, começou a chover com decisão. Eu parei debaixo de um toldo e abri o guarda-chuva. O plástico cheirava a novo. E no interior, preso com um pequeno clipe, havia um papel dobrado. Uma nota. Eu abri com dedos úmidos. Liga-me quando chegares. Não confio em estranhos. O coração desceu-me para o estômago. Eu olhei para trás, na direção do prédio. A distância era curta, mas já não via ninguém. A chuva batia no guarda-chuva como dedos impacientes. Eu fechei a nota na mão, sentindo a tinta fresca, e percebi com uma clareza fria. Não eram coincidências. E eu não sabia ainda se o perigo vinha de fora, ou de dentro de casa. A chuva acabou antes do pôr do sol. Lisboa ficou lavada com aquele brilho discreto que só aparece depois da água, pedras escuras, varandas pingando, o cheiro de roupa úmida misturado com jasmim. Em casa, o meu pai estava calado. Demasiado. Sentado na sala, lia um jornal antigo, dobrado com precisão. Não perguntou como tinha sido o meu dia. Não comentou o atraso. Só levantou os olhos quando eu passei. Jantaste? Perguntou baixo. Sim.
Mentira pequena. Ele assentiu como se fosse verdade. A peixe no forno. Se quiseres, mais tarde. Eu fui para o quarto e fechei a porta. Apoiei a testa na madeira por um segundo, sentindo o coração desacelerar à força. Depois abri a janela. O meu pequeno balcão dava para o pátio interior. Lençóis pendurados, plantas cansadas, luzes amarelas. E no balcão ao lado, o Tomás. Estava a regar uma planta qualquer, distraído. Quando me viu, parou. Boa noite. Disse ele, quase em sussurro, como se respeitasse a hora. Boa noite. Ficámos assim um instante, cada um no seu retângulo de sombra. O silêncio não pesava. Flutuava. Choveu como prometido. Ele sorriu de lado. Pois foi. Eu encostei os braços à grade fria. O metal arrepiou-me a pele. Estás bem? Ele perguntou, sem insistir. A pergunta era simples. Por isso mesmo, perigosa. Estou a aprender a ouvir-me. Respondi. Tomás assentiu. Não pediu explicações. Se quiseres, amanhã ao fim da tarde começou e parou. Não precisa de ser nada grande. Um copo. Um lugar com vento. Eu fechei os olhos por um segundo. Imaginei o vento. O copo frio. Um corpo ao lado que não queria nada de mim além da minha presença. Gostava. Eu disse. Um som quase imperceptível veio do meu apartamento. Um passo. Depois outro. Eu abri os olhos. Tomás percebeu. Vai. Disse ele, gentil. Falamos depois. Antes de entrar, arrisquei. Obrigada por não me apertar. Ele sorriu. Um sorriso inteiro, tranquilo. Não é assim que as coisas boas começam. Fechei a janela. No quarto, o cheiro a lavanda parecia mais fraco. Ou talvez eu estivesse a aprender a distingui-lo de outras coisas. Na sala, o meu pai levantou os olhos. Estavas no balcão. Não era pergunta. Estava. Com quem? Eu respirei fundo. Comigo mesma. Disse. Ele ficou a olhar-me, longo demais. Depois voltou ao jornal. Não te exponhas. Murmurou. No quarto, mais tarde, deitada no escuro, eu pensei no toque frio da grade, no tom da voz do Tomás, na palavra vento. E pela primeira vez desde que o meu pai tinha chegado, eu adormeci sem medo. O bar ficava mesmo onde o vento muda de ideia. 2 mesas, madeira gasta, copos que tilintavam como se falassem baixo. Lisboa abria-se lá embaixo, cansada e bonita. Tomás chegou antes de mim. Levantou-se quando me viu, um gesto simples, sem pressa. Boa tarde. Disse. Boa. Sentámo-nos. O vinho branco chegou frio, com gotas a escorrer pelo vidro. Eu toquei no copo só para sentir isso, frio real presente. Aqui ninguém pergunta muito. Disse ele. Gosto disso. Eu também. Bebemos um gole. Silêncio. Não constrangedor. Um silêncio que deixa espaço. Tens esse olhar, ele começou, depois sorriu. Como quem está sempre pronta a justificar-se. Eu ri, curto. É um hábito antigo. Ele não perguntou de onde vinha. Só inclinou o copo, como um brinde discreto. Não precisas agora. O vento levantou-me o cabelo. Tomás não o tocou. Respeitou até o ar entre nós. Quando me levantei para ir embora, já era noite. A cidade tinha luzes macias, quase cúmplices. Obrigada pelo vinho. Eu disse. Obrigado pelo tempo. Respondeu. Em casa, a luz da sala estava acesa. O meu pai estava sentado, as mãos cruzadas. Chegaste tarde. Cheguei quando quis. Ele levantou os olhos, surpreso. Um segundo de silêncio pesado. Estava preocupado. Eu sei. Respondi. Mas eu volto. Subi para o quarto sem esperar resposta. Fechei a porta com cuidado, não por medo, mas por escolha. Deitei-me sentindo ainda o gosto ácido do vinho, o vento na pele. E pensei, talvez a tensão não seja amor quando não deixa espaço para respirar.
A manhã entrou no apartamento como uma lâmina fina de claridade. A luz desenhou uma linha no chão, separando o quarto em dois, como se me perguntasse, em silêncio, de que lado eu queria ficar. O meu pai tinha saído cedo. Na mesa, um prato tapado e um bilhete breve. Volto ao fim da tarde. Sem conselhos. Sem perguntas. Aquela economia de palavras doeu mais do que qualquer discurso. Deixei a água correr no lavatório, observei-me no espelho. Havia algo mais solto no meu rosto, como se eu tivesse desapertado um nó antigo sem perceber quando. Na rua, o dia estava morno. O chão guardava calor. O cheiro a café escapava de uma porta aberta. E então vi o Tomás encostado a uma montra, um livro debaixo do braço, a camisa aberta no colarinho. Olá! Disse ele como se já estivesse ali à minha espera. Olá! Caminhámos sem destino. Os passos encontraram um ritmo comum. Não havia pressa. Nem perguntas. Não precisas de me explicar nada. Disse ele de repente com a voz baixa. Às vezes caminhar já é suficiente. Parei. Olhei para ele. A forma como dizia aquilo não pedia nada em troca. Obrigada. Respondi. Ele sorriu, ficou onde estava, sem avançar nem recuar. Respeitou o espaço entre nós como se fosse algo vivo. Não tens de escolher agora. Acrescentou. Nem de decidir coisa nenhuma. Uma faixa de luz atravessou a rua, refletida numa janela. Por um segundo, tudo pareceu simples. Quando voltei para casa, o meu pai estava à mesa, a mexer no relógio antigo, concentrado. Caminhaste? Disse, sem levantar os olhos. Caminhei. Ele assentiu. O jantar está quente. Sentámo-nos. Comemos em silêncio. Não pesado. Um silêncio novo. E nesse silêncio eu percebi, havia espaço. Pequeno, frágil, mas finalmente meu. A noite caiu devagar como um pano escuro pousado com cuidado. As janelas acenderam-se uma a uma e o apartamento ficou cheio de reflexos. O meu pai desligou a televisão mais cedo do que o habitual. Ficou de pé no corredor, como se esperasse alguma coisa. Estás diferente. Disse, sem acusação. Estou a aprender. Respondi. Ele olhou-me com atenção cansada, a mesma que eu conhecia desde sempre, mas agora sem a urgência. O mundo não é gentil. Murmurou. Eu sei. Disse eu. Mas também não é só medo. Houve um silêncio. Depois ele assentiu, quase imperceptível. Vou deitar-me. Disse. Boa noite, Inês. Boa noite. Fechei a porta do quarto e apaguei a luz. Abri a janela. O ar entrou fresco, com cheiro a sal distante. No balcão ao lado, a sombra do Tomás apareceu. Ainda acordada? Perguntou baixo. Ainda. Ficámos a ouvir a cidade. Um carro ao longe. Um copo a pousar numa mesa. Não vim para te chamar. Disse ele. Só para dizer, estou aqui. Eu encostei a testa ao vidro frio. Isso ajuda. Respondi. Ele sorriu na penumbra. Dorme bem. Tu também. Fechei a janela. Deitei-me. Pela primeira vez, a casa parecia um lugar possível. A manhã chegou clara, sem truques. O sol entrou inteiro, sem pedir licença, e a casa pareceu maior. Na cozinha, o meu pai estava a arrumar chávenas. Movimentos simples, quase cuidadosos demais. Dormiste bem? Perguntou. Dormi. Ele assentiu. Esperou. Depois falou devagar. Eu confundi cuidado com presença. Disse. Não quero perder-te. As palavras não pediam perdão. Pediam lugar. Não me perdes. Respondi. Mas preciso de espaço. Ele olhou para a janela aberta, para a rua viva. Eu sei. Disse. Vai. Foi tudo. Peguei nas chaves. Antes de sair, parei. Obrigada por entenderes. Ele sorriu, cansado, verdadeiro. Obrigado por ficares. No patamar, encontrei o Tomás.
Não parecia surpresa. Só abriu um sorriso tranquilo. Café? Perguntou. Café. Descemos juntos. O dia estava inteiro à nossa frente. E eu pensei, amor é isso, atenção que não prende, cuidado que não fecha portas.